Oi, oi gente. Meu nome é Jéssica Bassanese e eu estou aqui em mais um episódio do Mil Rolês nos Vedas, o podcast que explica a Ayurveda de uma maneira tão simples, mas tão simples, que você vai pensar que você já sabe a Ayurveda. E você sabe mesmo. Tan, tan, tan. Hoje eu queria começar o episódio dando um grande mugido de vaca. Vocês estão preparados? Mu! Gente, eu não acredito que eu fiz isso, é sério, é sério. Mas o que acontece? Eu estou completamente obcecada por vacas, tá? Eu tô obcecada. Eu falo sobre vacas na terapia, eu falo sobre vacas, eu me reconheço como vaca, sabe? E não tô falando vata, é vaca mesmo. Vaca, o animalzinho mais lindo que tem, uma vaquinha. Peraí, o animal mais lindo depois do cachorro, dos cachorrinhos. É, E aí eu me reconheço como vaca agora. Eu vou dar o contexto para tudo isso, mas o episódio de hoje não vai ser sobre vacas. Mas primeiro eu vou dar o contexto, porque eu preciso do contexto vaca para chegar no episódio de hoje, tá? É o seguinte, há algumas sessões de terapia eu tenho falado sobre o comportamento digestivo da vaca. E fazendo uma analogia, eu adoro fazer analogias, e fazendo uma analogia sobre a digestão da vaca e a digestão da vaca ser tão incrível, né? Que ela vai ali, come tudo rápido, aí de repente você pensa, já comeu sua vaca? Ela vai e bota tudo para fora, até ela comer de novo, botar para fora, comer de novo, botar para até aquilo ficar realmente aquele matinho, ficar realmente possível de passar por todos os estômagos da vaca, né? Que eu acho que são 4. É, E aí, depois, né, de todo esse processo, o que que a vaca faz? Um grande de um cocôzão, né? Que vai servir como adubo, não é adubo que fala, é adubo. Mas o cocôzão da vaca, aquela pessoa, né, que tá tão obcecada pela vaca que não sabe nem como que chama o cocô da vaca. E mais uma vez estou aqui fazendo esse podcast sem roteiro, tá? Com tudo que está dentro da minha cabeça. É... Como chama o cocô da vaca? Não é arbusto também, né? Arbusto é de. O cocô da vaca é chamado de esterco. Esterco. Ah, sim, esterco. Esterco. Bosta de vaca. Fezes de vaca. Ai, meu, quando a gente vai parar com isso na vida, né? A gente é criança para sempre, né? Fala cocô, fezes, kkkk, pênis, kkkk. Tipo, até quando, né? Que bobagem. Mas tudo bem. E aí, tava fazendo as analogias em relação ao comportamento da vaca na terapia e fiquei pensando como eu tenho utilizado, né, essa mecânica de digestão, de ficar tentando, né, bota para fora, bota para dentro, as coisas, né, especialmente as coisas emocionais, assim. Mas também comecei a pensar sobre o meu processo criativo, sobre o meu processo, né, profissional mesmo, e como todo o tempo, né, assim, e especialmente, né, agora, né, nesse momento de, né, que eu criei uma empresa, que eu venho aí entendendo como que ser jornalista, trabalhar com comunicação me ajuda nisso,
se eu consigo continuar a conciliar todas essas frentes de trabalho e tal. E aí eu tô, né, ruminando isso ali na terapia. E aí na semana passada, depois da minha última sessão, eu comecei a conseguir conectar uma coisa na outra, né? Conseguir conectar como que é minha vida profissional, né? Minha vida como jornalista, minha vida como empreendedora, cozinheira, como conseguir conectar tudo isso e tal. E aí eu cheguei à conclusão que eu sou uma vaca criativa, né? E por quê? Porque exatamente essa pessoa que foi, aproveitou o que apareceu, disse sim para um monte de mato e foi lá, 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 e de repente botou tudo isso para fora e aí começou a digerir tudo isso para enfim virar algum esterco que pudesse ser um cocô maravilhoso e aí plantar mais pasto e gerar mais comida e enfim, né? Eu acho que também a vaca ela me representa muito assim, além de eu ser taurina, mas eu acho que a vaca me representa muito porque ela tem essa coisa talvez mais imponente, né? Essa figura que poderia causar um medo, né? Pelo seu tamanho e tal, mas ela tem uma sutileza incrível, assim, né? Ela é um animal sutil, né? Apesar de ser totalmente cafa, né? A vaca é muito cafinha, né? Ela tem um biotipo cafa, assim. Se você olhar, né, para a figura da vaca ali, né? E aí eu falei, cara, eu sou muito vaca, eu sou uma vaca criativa. E a partir dessa história da vaca, eu consegui começar a entender e organizar como é possível, né, juntar tudo isso na, na minha história profissional, como é possível usar essa sabedoria de digerir as coisas de uma maneira mais calma, entendendo que às vezes sim é necessário você pegar e comer ali tudo rápido, mas que depois você pode ter esse tempo, que seja na terapia, que seja pensando, que seja do jeito que for, você conseguir digerir essas situações é muito interessante. E aí, me entendendo como vaca, né? Fui lá e me apresentei como vaca, reestruturei todo o meu portfólio e tal. A vaca, além disso, tem uma foto de uma vaca aqui do lado da minha cama que eu trouxe da Índia, né? A vaca representa Shiva, a vaca é sagrada na Índia. E então acho que a vaca ela ganhou uma representação enorme assim na minha vida. E achei tudo isso incrível. Desde criança eu tenho contato com vacas. Minha avó tinha uma chácara e ela tinha vacas e eu gostava de ir lá com ela de manhã, tirar leite das vacas e tal. É, E minha avó tinha uma vaca preferida que tinha o nome de Pletusca. Pletusca, era isso. De pletinha, de pleta, pletusca. Era essa vaca preferida da minha avó. É, E eu adorava isso e tal, ir lá e tomar leite saído da teta da vaca, né? É, Então, tudo isso maravilhoso, incrível, né? Tô revendo, né? Eu tô quase fazendo uma constelação familiar vaquística, assim, entendendo toda o meu contato com a vaca, entendi que essa é a minha marca, sabe? Ser uma vaca e tal. E o interessante que vai me fazer agora chegar no episódio de hoje. É, O episódio de hoje que eu vou falar o seguinte sobre astronauta, tá? Saí da vaca, agora eu tô indo pro astronauta. Por quê? Porque o astronauta, hum, o astronauta, ele é uma figura
assim, quase inalcançável, né? Você parar para pensar, você conhece algum astronauta? Eu não conheço nenhum astronauta, ninguém que chegou perto de virar astronauta. Talvez se você perguntasse para uma criança nos anos 80, o que você quer ser quando você crescer? Astronauta. Talvez você tenha chegado perto de alguém que tenha tido um desejo de ser astronauta. Mas com toda certeza, você que está ouvindo esse podcast não conhecia um astronauta. E uma vaca? Provavelmente você já conheceu uma vaca, você já comeu uma vaca, né? Mas vamos falar da vaca viva aqui, não vamos trazer bad vibes aqui. Eu também já comi uma vaca, óbvio. Mas vamos lá, você já conheceu uma vaca, já foi numa chácara, num sítio, numa fazenda, já teve contato com uma vaca ali, né? Numa excursão da escola, na fazendinha e tal. Então, assim, a chance de você conhecer um astronauta ou uma vaca, a chance de conhecer uma vaca é muitíssimo maior. Eu diria até que a chance de você se tornar uma vaca é maior do que você se tornar um astronauta, né? Porque um astronauta, meu, um investimentaço, você tem que ter um QI acima da média. Cara, é um rolê louco, né? Não sei, eu não pesquisei muito sobre ser astronauta, porque também não é isso que eu vou trazer aqui. Eu não quero ser astronauta. Mas, agora tá me levando para um outro lugar aqui, né? Como que é aplicar Ayurveda em um astronauta que tá numa viagem espacial? Deve ser impossível. Mas eu aposto que o Sanhita, o livro do Ayurveda, não descreveu essa possibilidade. Mas tá bom. E aí, o que as empresas fazem? Eu já trabalhei em umas 3 empresas e deve ter umas 300.000 empresas que representam os seus colaboradores com um bonequinho de astronauta. Eles não representam com um elefante, com um tigre, com uma vaca, não, é um astronauta. E aí eu comecei a pensar, por que diabos esse astronauta, né? Eu acho que tem aquele discurso corporativo de, nossa, aqui você vai além, ao infinito e além, só aqui você chega na lua, de tanta loucura, né? Aqui você, sabe, aquele bonequinho, aquele astronautinha, normalmente ele nunca mostra a cara, né? Sempre um astronauta com o seu capacete de astronauta, que eu esqueci o nome, com a coisa do astronauta, toda a roupinha de astronauta e tal. E as empresas querem dizer, né, sobre essa coisa, e tem algumas que falam dos planetas, né, tipo que aquela empresa ali, ela é um planeta, às vezes dá nome do planeta, o mesmo nome da empresa, aquele astronautinha vai ganhar algum nominho que pareça com o nome da empresa, sabe? É uma coisa assim, isso é uma coisa bem interna, né? Bem da parte de comunicação interna da empresa, de endomarketing e tal. Essa coisa, né, da figura do astronauta ali, aí todas as comunicações que você recebe quando você chega na empresa tem a figura do astronauta. Ah, e se tem alguma premiação na empresa e tem o lance lá do astronauta e tal. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas por quê, né? Se eu agora construindo a minha própria imagem, né, tentando contar essa história da minha vida profissional, me reconheci como vaca, até mesmo porque eu tenho acesso, né, eu consigo entender o funcionamento de uma vaca ali e tal. Por que as empresas colocam esse astronauta ali para representar? Porque tantas empresas, né? Porque o mundo corporativo é obcecado por astronautas. Conta quantas vacas tem no mundo e quantos astronautas tem no mundo? Tem muito mais vaca do que astronauta. E aí eu fiquei obcecada, né? Obcecada e tal. E eu comecei a pensar, por que o astronauta? Hum? Eu te digo, porque ser um astronauta é inatingível, tá? Empresas astronáuticas.
É inatingível ser um astronauta, entendeu? O astronauta, quem vai ser astronauta, sabe? Tipo, você vai viver naquela função, você pode, assim, aquele astronauta da empresa representando o colaborador, quer dizer, você pode fazer tudo que for aqui, ser a sua melhor versão para a gente, dar o seu sangue, o seu tempo, o seu conhecimento. Você nunca será um astronauta, entendeu? Só que aí as pessoas se iludem. Por quê? Por exemplo, na NASA. Galera toda lá trabalhando na NASA. Quantas pessoas que trabalham na NASA, que são astronautas, que de fato vão viajar para a Lua, vão conhecer outro planeta? Quantas pessoas? Eu não sei, mas deve ser poucas. Você acha que é o rolê inteiro? Você acha que na NASA a confraternização de fim de ano é uma viagem para o espaço? Não é, sabe? Pode ter até um simulador, alguma coisa ali e tal, mas não é. Você acha como que é a festa de confraternização da NASA? Todo mundo viajando para o espaço, no máximo vai usar uma droga para viajar para o espaço, entendeu? Será que numa festa de final de ano da NASA a comida deve ser a comida toda espacial? Pensam que horror? Mas enfim, porque as empresas colocam essa figura, esse personagem inalcançável para representar os seus colaboradores? Porque elas não aceitam que vacas ou qualquer outro animal que a gente queira colocar ali, as vacas nunca serão astronautas. Se quisesse colocar um cavalinho, sabe? Porque as pessoas não querem? Porque elas não querem reconhecer qualidades e defeitos reais, elas não querem o real ali. Elas querem que você dê uma capacidade irreal da sua pessoa para aquela empresa, entendeu? Essa que é, gente, é sério, não é um pensamento chapado, até mesmo porque eu não uso drogas, mas eu entrei nessa, assim, acabou pra mim, sabe? Eu tô obcecada por vacas igual uma criança fica obcecada pela Elsa. É Elsa ou Elsa, do Frozen, pela Peppa Pig, ou até mesmo por dinossauro, ou a criança quando começa, gosta de cavalo, aí só quer tudo de cavalo e não sei o quê. E eu sei lá quais são os desenhos de hoje em dia das crianças. Mas essa obsessão, né? Que a criança é a obsessão ali, né? Mas eu fiquei pensando muito nessa história, né, do astronauta, como, assim como em um relacionamento tóxico, que desde o início essa pessoa que é tóxica, ela fica te dando todos os avisos e você não consegue enxergar, a empresa também te dá esse aviso. Se você chegar numa empresa para fazer uma entrevista lá, para aí na entrevista ou, né, no primeiro dia de trabalho te mandam um material, te mandam um welcome kit com um astronauta, saiba, naquela empresa você nunca vai alcançar o que eles querem, entendeu? Não vai, cara. Tem assim um cara querendo ser astronauta ali, que é o dono da empresa, e a mulher do RH. Os dois querem ser astronautas. Eles também não vão conseguir ser astronautas, sabe? Porque qualquer coisa derruba aquela gente, entendeu? É um investidor que derruba aquela pessoa e tal. Sempre vai ter uma outra pessoa tentando ser astronauta acima das pessoas que acham que são astronautas, mas elas não são astronautas. Sempre tem alguém acima, 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 até chegar em alguém que de fato, aquele um em 1 bilhão que é astronauta, ou que não precisa necessariamente ser astronauta, mas que de fato teria a chance de ser astronauta. E o que é a chance? Ter dinheiro para ser astronauta, entendeu? E, gente, assim, eu tô impressionada com esse meu pensamento, tá? Eu tô chocada, assim, abismada que caiu essa ficha aqui, essa ficha espacial. E eu tive que parar tudo que eu tava fazendo e vim dividir isso com vocês, porque eu não queria ficar calada. Eu não ia ficar calada sobre isso, tá? E minha mensagem final aqui: seja você uma vaca. Seja você um elefante,
Seja você até mesmo um dinossauro, que a gente sabe que não existe mais, mas ele já existiu. Não tente ser um astronauta, que existe, mas está muito distante de ser você. Você nunca será um astronauta. E saiba disso. Saiba disso. Essa é a minha mensagem totalmente ayurvédica que eu queria passar hoje para você. Um grande beijão, tá? E dá like aí e comenta. Comenta nesse episódio que ele merece o seu comentário. Tchau!